todos, sejam muito bem-vindos ao Maus Hábitos, um podcast da autoria de Martim e Hugo. Estás em rádio máximo. Eu não sei, eu sinto que esta introdução feita em rádio Sim, é mais clara. Já volto a dizer palavrões e coisas parvas dentro de momentos. É um podcast sobre desenvolvimento pessoal, onde abordamos, agora não estou a ler o texto, portanto não me lembro como é que é, onde abordamos técnicas... A aplicabilidade de técnicas de autoajuda nas nossas próprias vidas. Correto, nas nossas próprias vidas. Reparei que tu disseste aplicabilidade com muito mais fluência do que eu. Aplicabilidade. Tens que ver o fim da palavra. Tens que olhar para o fim da palavra? Sim. Isso é bom. Através da palavra. É como o beatbox também é assim. Se queres fazer um padrão muito complexo, tens que ver o fim. Ok. Sim. Se estás a pensar nos sons todos, não chegas lá. Isso é interessante. Aplicabilidade. Sim. Já está. Quem és tu? O meu nome é Martim Torres, eu sou músico e tu, quem és tu? Eu sou o psicólogo Hugo. Ok, mais curto. Olha... 2020. Bom ano. 2020. Chegámos a 2020. Isto é o futuro. É o futuro. 2020 é o futuro. É incrível. Estamos no futuro, é verdade. Nós nascemos em 1980 e tal. E 5, no meu caso. Tu és de 84? 84, exato. Porque eu chumbei um ano. Pois é, exatamente. Nós fomos da mesma turma, mas tu chumbaste um ano. Sim. E o que é que te parece até agora? Ou o que é que tens a dizer sobre 2020? Acho bem. Achas bem? Sim. Estás feliz de ter cá chegado? Eu tenho aqui duas perguntas para te fazer sobre 2020, mas antes disso, se calhar vou-te deixar arrancar, como é hábito, com a nossa pergunta habitual de arranque. Vamos a isso. Martim. Ei! Imagina isto. Pela porta deste estúdio, neste momento preciso, entra o Martim de 18 anos. Uau! O que é que lhe tens a dizer? O que é que achas dessa pessoa? E o que é que achas que essa pessoa ia pensar de ti? Terminou a pergunta? Sim. O Martim de 18 anos... Ou qualquer idade de referência. Não, 18 é bom, Sim. Porque eu lembro-me que com 18 anos foi o ano em que eu tirei a carta de condução. Estava numa fase em que estava a chumbar imensos anos, mas também descobri com certeza que era a música que eu queria seguir. Eu acho que o Martim de 18 anos estava mais focado do que depois o Martim de 23, 24. Houve ali um período que eu descarrilei um bocadinho. Portanto, o Martim de 18 anos eu até curtia, embora eu tenha a perfeita noção de que esse gajo não faz ideia do que é que está a fazer, mas está a seguir o instinto. Portanto, de alguma forma, até o admiro por isso. Porque eu com 18 anos já estava a fazer concertos em bares e a ganhar bom dinheiro. É um bocadinho aquele síndrome do menino prodígio que de facto tem muito talento e os mais velhos contratam para tocar nas bandas, portanto eu dou-lhe os parabéns, tiro-lhe o chapéu. Só elogios. Não, acho, e que opinião é que ele teria sobre ti? Eu não sei se ele ficaria... eu acho que ele iria gostar de ver só para não estar a dizer coisas mais negativamente, só pensar em coisas boas. Eu acho que ele iria gostar de ver o que Martim conseguiu até à data e iria estar orgulhoso. Eu quero acreditar que ele ia gostar. Sim. Estou-te a fazer esta pergunta porque li um poema do Fernando Pessoa. Sim. Ele é um gênio. Não tinha a noção. Sempre ouvi, nunca tinha lido nada. E uma das dificuldades, eu tive a ver isto em tempo real. Uma pessoa que eu não vou revelar quem é, ouviu o nosso podcast, concordou com tudo do podcast anterior, mas depois tem uma identidade tão vincada que parece que é impossível fazer qualquer mudança. Estás a ver? Estás a falar do ouvinte, sim. E tu és mais parecido comigo do que contigo quando tinhas 4 anos. Eu Martim? Sim, tu és mais parecido comigo do que contigo quando tinhas 4 anos. Portanto, o que é que aconteceu a esse rapaz de 4 anos? Olha, posso responder? É curioso tu perguntares isso, porque
eu e o Hugo, cada um de nós traz alguns tópicos sobre os quais quer falar, e eu escrevi aqui o tópico que eu queria abordar contigo hoje é precisamente ilusão versus realidade, que é o que é que acontece à ideia que nós temos quando partimos para um objetivo versus a realidade que acaba por acontecer naturalmente com o mundo. Sim. E quanto muitas vezes isso causa frustração por não percebermos porque é que o caminho se desviou tanto ou porque é que não fomos parar onde queríamos, que na minha, com uma teoria minha, eu acho que é porque nós não tomamos em consideração o fator mudança/crescimento e as novas circunstâncias ou tecnologias que aparecem pelo caminho e que nos mudam completamente e que nos abrem outras portas. Pá, e portanto o nosso caminho inicial se vai desviando. Pá, nós neste caso, tu e eu, temos interesses comuns agora. Interesses que quando nós tínhamos 4 anos não existiam, não é? Claro, sim. Não, mas eu estou ainda a ir mais longe. O que é que aconteceu a essa pessoa? Já não existe. Já não existe. Mas não é incrível? Eu olho para a minha filha... E nem é preciso ir tão longe. O Martim de há 1 ano atrás também já não existe. Exatamente. Mas a minha filha e a tua, elas estão a mudar tão rapidamente que aquela pessoa já não existe daqui a 3 meses. Pois é. Mas nós não vemos aquilo como uma morte porque a pessoa continua. Estás a ver? Pá, isto é incrível para mim. Como a morte é tão final, mas a morte da minha filha de 4 anos... que ainda não tem 3 anos, e é difícil dizer esta palavra, mas ela vai deixar de existir. Tipo, a forma como ela diz a palavra mal, nunca mais vai dizer a palavra mal. E aquela pessoa já não existe, mas continua. Pá, nós somos um organismo em fluxo, estamos em constante mudança. Não é só psicologicamente, é fisicamente mesmo. Todas as tuas células se regeneram ao fim de 7 anos. Tu fisicamente não és o mesmo que eras há 7 anos. Mas há aqui uma identidade que nós nos apegamos, mas na realidade nós podemos ser o que quisermos. Isto são tudo hábitos que quanto mais tempo... A personalidade é um hábito. Tu fazes o teu tu há tanto tempo, jogas esse jogo há tanto tempo que parece imutável. Mas não é. Tipo, tu és um processo, és um verbo, isto é o que o Alan Watts diz, e ping, tinhas de ter um ping, cada vez que aparece o Alan Watts. Porque estamos a contar às vezes que... Não, acontece em todos os podcasts, é inevitável. Okay. Mas é a que tempo, a que minuto é que aparece. Okay. Tu és mais um verbo do que um nome. Tipo, tu estás a martinar, estás a ver? Tu não és uma cena, não és um Martim. Claro. Pá, e a melhor analogia, claro que é o Alan Watts que faz, tu és como um rio. Quando tu olhas para um rio, vês características identificáveis, estás a ver? As tuas margens são mais ou menos constantes, mas o rio é sempre diferente. Uau. Tu és tipo um acontecimento. Sim. Como uma explosão, tens um princípio, um meio e um fim. Estás a ver? Aconteces. Yeah. Mas ao longo desse acontecimento tu podes te empurrar para sítios, não é? Podes moldar-te, podes fazer... Sim. E é isso que nós estamos aqui a tentar fazer. E é isto que eu quero que os nossos ouvintes, principalmente os mais casmurros, percebam. É que tu és aquilo que queres. Há pessoas que são assassinos e vão para a prisão e encontram Deus e tornam-se outras pessoas completamente diferentes. Sem dúvida. Pá, e tu vês isto com os... Por exemplo, o Bob Dylan. Quem é o Bob Dylan? É um velho. Porque ele continua a ser o Bob Dylan. Ele está num processo final. Mas se ele tivesse morrido aos 27, era era imortal. Era muito mais épico. Sim. E era isso porque está só nas tuas imaginações. E agora estou a ir de volta ao teu ponto. Que é o que é a tua imaginação, aquilo que tu vês do teu futuro, é sempre melhor do que a realidade. Porque não tem barreiras. Estás a ver? Depois quando vem a realidade, quando eu estou à espera de alguma coisa, estou à espera de ir para a neve, esse momento de estar à espera é melhor do que estar lá quase. E a questão é que tu estás preso à ideia que tu criaste
no início, não é? Portanto, vai ser sempre diferente e daí surgem as tais frustrações ou no caso de ser melhor ainda do que a expectativa, superar, mas nunca é equivalente. Mas já agora, desculpa ter-te interrompido, porque acho que é um bom momento para estás a falar em ouvintes, e nós começamos a ter ouvintes. Começamos, sim. Obrigado à malta que nos está a ouvir neste momento e um obrigado em especial ao Miguel Sousa, um amigo meu que é humorista e que está agora a começar a sua carreira no humor e nos mandou uma mensagem direcionada aos dois, portanto podemos dar esta resposta. Grande Miguel, obrigado, e a pergunta que ele nos faz é a seguinte: só aos 32 anos é que comecei a descobrir verdadeiramente quem sou, sem medos e barreiras, e descobri finalmente o que me move, que é a comédia. A minha questão é: atualmente é-me impossível viver da comédia por motivos financeiros e sou obrigado a trabalhar na área que sempre trabalhei, onde sinto uma grande falta de motivação e criatividade, porque já descobri o que verdadeiramente quero fazer e que afeta o meu mindset. Como é que vocês encaram este tipo de situações? Criação de pequenos hábitos para se manterem dentro do caminho que querem, os chamados baby steps, meditação, definição de objetivos. É obrigatório engolir alguns sapos? Obrigado e continuem, adoro o vosso podcast. Obrigado, Miguel. Obrigado, incrível. Isto é uma pergunta incrível. Sim, tem tanto aqui dentro, não é? Sim. A primeira coisa que me vem à cabeça, e é uma realidade, e também vem de encontro um bocadinho àquilo que nós estávamos a falar agora mesmo, que é nós no fundo, quando decidimos tomar um caminho, no caso do Miguel o caminho é seguir a carreira do humor, nós estamos inconscientemente ou subconscientemente a criar um objetivo. Estamos a dizer, eu agora quero ir nesta direção, quero chegar ali, quero ser humorista, quero fazer humor. Sim. Estás com o objetivo na cabeça. Estás com o objetivo na cabeça. E agora vou voltar a falar de uma coisa que foi falada, que é falada num dos primeiros livros que nós abordámos, que é o Hábitos Atómicos, em que ele menciona, ele era jogador de beisebol e às tantas fala de como é que o treinador, já não sei se era da equipa dele ou um treinador que teve muito sucesso, se lidava com os jogos para que no fim do campeonato ele fosse o primeiro da liga e ganhar os jogos. E ele dizia que ele já não se concentrava no objetivo, ou seja, ele arranjou um sistema de, em cada treino, melhorar os seus jogadores, via quais são as características fortes de cada um dos jogadores, não é? E o que ele fazia era trabalhar essas características específicas de maneira a que de treino para treino eles evoluíssem apenas 1%. Exato. E focava-se, ou seja, ele reduzia os métodos e as rotinas dele ao ponto milimétrico de só melhorar as coisas mais pequenas um bocadinho mais cada treino. E isto fazia que no final da temporada os jogadores ganhassem os jogos, mas ele dizia que já nem sequer olhava para o resultado. E portanto, voltando agora à questão das rotinas e do Miguel, ou do meu caso, de alguém, eu acho que é importante ter o objetivo, traçar as rotinas que se deve fazer. No caso do Miguel, se ele tem pouco tempo, se tens pouco tempo, nem que seja 1 hora por dia, trabalhares na tua escrita, do teu humor, do teu stand-up, e também abrires a cabeça para esta questão que nós estávamos a falar, que é a adaptação, porque daqui até tu chegares ao teu objetivo vão acontecer coisas que tu não estás a contar, vão acontecer coisas novas, e eu acho que tens que ter a mente aberta e estar preparado para usá-las e para te adaptar a elas, tendo em conta que se calhar isso vai apontar-te para outra direção. Sim. Mas na minha perspectiva é isso, focar-te nos passos mais pequenos, sem dúvida. Sim. Aqui estamos só a falar da arte dele, da comédia, ainda não abordámos bem a pergunta que é o dilema entre abdicar a arte por praticalidade. Yeah. Agora, vamos falar só da comédia. Portanto, o que estás a dizer é muito importante. O que, Miguel, eu não sou nenhum expert nesta matéria, falar é muito mais fácil do que fazer, mas fizeste a pergunta e vou tentar responder o melhor que posso. E também com uma referência ao Alan Watts. Sempre. Ping. Portanto,
é importante não confundir o símbolo com a realidade. A meta de ser um comediante famoso é o símbolo. O exemplo melhor que ele dá, que o Alan Watts dá, que é genial, é uma situação nos Estados Unidos onde os políticos estavam a ficar malucos porque alguém estava a queimar a bandeira dos Estados Unidos. A bandeira que representa o país que esses próprios políticos estão a destruir. Portanto, eles estão preocupados com o símbolo do país, mas não com o país em si. Isto acontece muitas vezes. Isto está-me a acontecer a mim com este podcast. Eu estou agora a ver os números e a ver quem é que viu, quando o que eu me devia estar a fazer é focar-me para fazer este podcast o melhor possível. Estás a ver? E é isso que tu devias fazer. Esquece, divorcia a tua arte do sucesso e tenta ficar o melhor comediante possível. Usa a técnica dos hábitos. Devias fazer 20 minutos de stand-up por semana. Escreve isso tudo. Tudo o que queres fazer, escreve, mas não a long term. Estás a ver? Tipo, à semana. Quantas piadas é que tens de escrever por semana? Escreve isso. E todos os dias, mesmo que seja uma piada péssima, escreves a piada. Quantas... E depois tem uma métrica disso. Tipo, tens que fazer isso. Yeah. Todas as semanas tens que fazer o stand-up. E vais ficando cada vez melhor na tua arte. Que é esse o objetivo. O objetivo não é a meta final. Tu não estás preso ao teu trabalho e não podes fazer comédia. A comédia é uma arte e tenta desenvolvê-la. Vou-te interromper só porque estás a falar aí de uma coisa que eu também tenho outro paralelismo. No outro dia estava em conversa, eu agora também, não sei se sabes, Miguel, ou tu, Hugo, se tu sabes, que eu também gosto muito de fotografia e estou agora a começar uma carreira como fotógrafo. E no outro dia estava a falar com o meu amigo Arlindo Camacho. Ele é um dos melhores fotógrafos que eu conheço, dos melhores fotógrafos nacionais e internacionais, porque não? E há esta questão que é, eu também não tenho a câmara comigo a toda a hora, não é? E então eu perguntei ao Arlindo, mas como é que tu fazes? Porque as tuas fotografias têm uma composição incrível, como é que tu fazes estas composições? O que é que eu posso fazer para exponencialmente melhorar a minha composição fotográfica todos os dias? Que treino é que eu posso fazer? Tenho que estar sempre a fotografar 24 horas por dia? E ele disse-me, claro que não. O que tu tens que fazer é treinar a tua cabeça para todos os dias tu veres uma composição naturalmente e na tua cabeça fazeres a fotografia sem carregar no botão, porque depois quando tu pegares na câmara tu vais ver o teu cérebro vai estar sempre ativado e vais estar sempre a ver essas composições e vais carregá-las. Portanto, no teu caso, fazendo aqui paralelismo contigo, eu acho que estás preso num trabalho que não te permite estar a fazer stand-up ou a escrever o dia todo, mas a tua cabeça não está bloqueada a nada e tu podes certamente tentar ver situações do teu próprio trabalho e tentar transformar aquilo em situações caricatas. Mais uma vez eu digo o mesmo que o Hugo. Eu não faço ideia o que é ser humorista e acredito que haja aqui dificuldades que se calhar eu não estou ciente ou que eu não estou a par. Mas eu acredito que termos a energia do nosso cérebro concentrada nisso, mesmo que seja subconscientemente ou parcialmente, é uma grande ajuda, um grande passo a dar, não é? Para melhorar a arte. Exato. E principalmente na comédia, porque a comédia nasce da dificuldade. E nasce do normal, não é? Ou seja, os melhores comediantes, estou a pensar no Seinfeld, por exemplo, as situações que ele não inventa situações, não é? Sim. Ele evidencia o óbvio, porque o óbvio muitas vezes é ridículo, não é? Mas esse é diferente. Os comediantes que eu gosto mais são mais tipo Louis C.K., mas também. Mas ele tem piada porque a vida dele está a cair aos pedaços. Tipo, o inferno do teu escritório, ou não sei onde é que trabalhas, pode ser convertido em material de comédia. Sim, exatamente. Uma pessoa que está tudo a correr bem não tem piada. Tipo, cheguei lá e consegui a promoção e porquê que isso tem piada? O Seinfeld é especial porque ele é especialmente observacional. Sim. E então está um bocado fora da piada. Mas o Louis C.K. fala dos filhos, é genial. Com certeza conheces, Miguel, o Louis C.K., que agora está a passar por
Está a passar por uma situação. Sabes que eu fui vê-lo ao vivo. Eu sei. Ele contou essa situação. Pá, mas eu agora acho claro, que... Realmente essa não iria acontecer ao Seinfeld, não é? não. Ele estar a masturbar-se numa sala para duas... Sim, quem é que ficou surpreendido? Tipo, of course. Come on. Tipo, o Louis C.K. só fala desse tipo de coisas. Pois é. E até tem piada. É o sexual assault mais ridículo do pois mundo. É. Não, se calhar devíamos dizer o que é para as Sim, pessoas, para as pessoas que não sabem. Nós estamos aqui a defender o sexual assault. Corrijo-me se eu estiver errado, mas o que aconteceu foi que depois de um concerto do Louis C.K., ele terá ido para o seu camarim ou para o seu quarto de hotel, convidando duas miúdas que tiveram a assistir ao espetáculo, que por acaso também eram humoristas, acho Sim. eu. E perguntou-lhes se poderia, se elas se importavam que ele se masturbasse à sua frente. Sim. E elas disseram sim. E elas disseram, disseram que não se importavam, podes-te masturbar. E ele decidiu então fazê-lo, para mais tarde descobrir que as duas miúdas o processaram portanto, por atos... Sim, mas isto era uma coisa que ele fazia, não foi só aquelas duas. Depois... ok. Mas pronto, isto é assuntos dos Estados Unidos, nós não estamos Sim, bem por vamos dentro. deixar o Louis C.K. em paz, porque ele agora está feliz, como ele diz, antigamente enchia estádios e agora está a atuar em lobbies de hotel em Lisboa, que foi onde eu fui ver ali no Maximo. Mas esta parte agora é um ótimo segue para o outro assunto que eu queria falar, que é, quando estás a ouvir isto, Miguel, por exemplo, e outros ouvintes, entre o ouvir e o fazer há uma grande diferença. Entre o pensamento e a ação, há aqui alguns passos que nós não focámos. Falámos da visualização, mas não falámos bem da verbalização. E olha, então, antes de tu explicares isso, deixa-me só dizer-te que hoje mesmo de manhã, já que estamos em resolução de ano novo, arrancou o ano, e eu, como todos os seres humanos, começámos o ano de ressaca, não é? Porque tivemos aquela ideia de que quando estamos a celebrar uma coisa devemos fazer mal aos nossos corpos e beber muito álcool e não sei o quê. E eu de manhã disse ao Hugo, bolas, e eu estava há meses sem sair, e estava aqui num flow do caraças, e o Hugo diz, está tudo bem, Martim, isso é o normal, tu vais dizer em voz alta que fizeste porcaria, mas que te perdoas a ti próprio, e vais seguir a tua vida e vais voltar ao flow. E passaram nem uma hora, eu fiz isso, só tive mesmo que verbalizar, e a primeira foi difícil. Enviaste-me um vídeo? Eu enviei, depois fui para o ginásio. Este vídeo, se calhar, a gente até o podia publicar no nosso Facebook ou no nosso Instagram. Acho que sim. Agora já temos... é um excelente exemplo disto. É porque o pensamento sozinho é muito difícil de mudar. Mas verbalizar, não é? Sim. Tem um poder. É muito mais forte. Porque verbalizar, por si só, mexeres a boca é uma ação. Portanto, é o primeiro passo para converter um pensamento em ação. E eu não estava a conseguir. Eu juro-te, quando tu escreveste as palavras, Martim, lê estas palavras. Dizes, está tudo bem, fizeste porcaria, agora vais voltar. E eu estava a ler e não estava a conseguir. É difícil dizer, é difícil verbalizar quando estás a falar contigo próprio. Sim, é difícil a primeira vez. Mas é por isso que os mantras são tão eficazes. E até há uma meditação que usa mantras. Repete várias vezes e vais ver se não acreditas. Yeah. O teu cérebro não sabe o que é que está a acontecer. Tipo, se tu estás a dizer, eventualmente vais ter esse sentimento. Há estudos muito interessantes onde... Se tu sorris, mesmo falso, o teu cérebro pensa que tu estás contente. Tipo, estás a ir ao contrário. Uau, isso é incrível. E quando falas, estás a extrair o pensamento interno para o exterior. Portanto, estás a manifestá-lo. Estás a ver? E depois há ainda um próximo passo, que é cristalizá-lo, em escrita ou em vídeo. Quando tu fazes o vídeo, ainda é mais permanente do que o pensamento. Portanto, fizeste o vídeo e enviaste-me a mim, ainda está mais fixo. Por isso é que eu estava a dizer, Miguel, para escreveres isto. Se queres fazer stand-up 20 minutos por semana, ou 20 minutos de 15 em 15 dias, o que tu decidires que é aceitável, escreve isto. E mantém-te firme a isto. Escreve uma piada por dia, tudo o que tenhas que fazer, e tudo escrito. Quando eu mudei a minha vida, eu a semana passada não foquei o quão importante aquele livro foi para mim. Houve uma altura, há 5 anos atrás, que eu tinha que mudar a minha vida mesmo, e o que eu fiz foi comecei a fazer vídeos todos os dias. A minha opinião era sempre diferente de um dia para o outro. Portanto, o que eu queria gravar era a minha opinião do dia anterior e via no dia seguinte. Então fiz isto, gravei-me durante um ano. Yeah. Parei de fumar, parei de beber,
há tudo. E isto é muito importante. E para toda a gente também que está a ouvir, não basta... Mudar os pensamentos é muito difícil. É um hábito intrínseco. E o teu corpo quase que gosta disso. Aquele vídeo que eu te enviei estava a falar sobre isso. Onde tu tens esse hábito. Então o hábito é cue, cue, resposta, reward. Portanto, mesmo os negativos têm um reward. Tu estás-te a ativar e estás a dizer isto é uma porcaria, não sei o quê, e estás a entrar naquele ciclo de reward. E o reward é justificar que não estás a fazer porque achas que é uma porcaria? Sim, ou porque as pessoas gostam de se queixar. Pois é. Tipo, não é como se tu dissesse a uma pessoa que está sempre a queixar, muda o pensamento. E é muito fácil. Não tens que ativamente dizer não. Eu não vou deixar pensamentos negativos. Tens de estar sempre a bloqueá-los, porque eles aparecem, não é? Os pensamentos, era o que tu estavas a dizer. Pois fiquei a pensar nisso que tu disseste a semana passada, porque eu dizia, nós criamos os nossos pensamentos. Mas tu dizias não, porque se há uma situação, tipo um leão a aparecer-te à frente, vem primeiro o sentimento e depois o pensamento. E é verdade. Mas o que a gente pode fazer é sempre observá-los e interromper quando percebemos que estamos num ciclo negativo. O teu acesso é o pensamento. Exato. Aparece na consciência e aí é que tu tens o poder de mudar. E isto é exatamente ao contrário, também é real. Isto de verbalizar. Por exemplo, quando estás num trabalho, e agora voltando à situação do Miguel, agora a falar do trabalho e não da comédia, e não estás a gostar do trabalho, e depois começas a dizer que não gostas do trabalho, aí é que estás mesmo... Aí é que já se tornou real. E depois dizes a toda a gente eu detesto o trabalho, e depois vais para o trabalho no dia seguinte e na realidade detestas, já o disseste, não pensaste só. Já o verbalizaste. Sim. E aqui estou a ir buscar o Jordan Peterson. Quando o Jordan Peterson fala de trabalhos irrelevantes ou que as pessoas diriam que não são interessantes, não há nenhum trabalho que não tenha por onde se lhe pegue. Tu podes sempre ir para o trabalho e fazer melhor e tirar alguma coisa daquilo. Portanto, o que eu sugiro é, trabalha na tua comédia, à parte, precisas de dinheiro, vai ao trabalho, tenta fazer o melhor trabalho possível, mesmo que não te apreciem. Mesmo que não gostes, tenta gostar. Isto é muito mais fácil de dizer do que fazer, mas eu faço isso no meu trabalho. O meu trabalho também não é o meu sonho. Estou a gerir uma residência de estudantes. Mas deixa-me dizer-te que és brilhante a fazê-lo. Só para contextualizar, o Hugo é o tipo de pessoa que, no trabalho dele, que é de facto gerir esta residência de estudantes, tem ideias tipo, foi contratar-me a mim, eu agora estou a puxar a brasa à minha sardinha, mas foi contratar um fotógrafo para que o conteúdo das redes sociais deles seja incrível e está constantemente com ideias para fazer vídeos para chamar mais estudantes, mas as ideias são boas e ele aplica a sua criatividade numa coisa que aparentemente não tinha graça nenhuma e de repente aquilo ganha uma dinâmica espetacular e mesmo a lidar com os alunos que lá vivem, toda a gente adora o Hugo e não sei o quê, portanto aquela residência é mesmo um sítio incrível graças ao Hugo. E é isso que tu estás a dizer, tu transformaste o teu trabalho aparentemente não interessante numa coisa muito fixe. Sim. E ainda trabalhos ainda mais básicos. Lavar pratos, por exemplo. Tu podes fazer aquilo um pequeno inferno. Pois é. Para ti próprio. Ou podes ir para lá e tentar lavar os pratos melhores do mundo. E isso vai ser visto por outras pessoas e vais evoluir e vais estar bem contigo próprio. Não há nada que não possa ser feito bem. Os únicos trabalhos que para mim são difíceis de chegar é aqueles onde tens que mentir. Tipo, tens que agir de uma certa forma, tipo telecenters e não sei o quê. Televendas, os vendedores. Sim, isso é mais... Para estás a fingir o dia todo, a mentir, a fingir que és uma pessoa que não és, aí é que é mais difícil. Espero que não seja este o teu trabalho. Exato. Trabalho num call center. Por acaso não sei qual é que é. Confesso. Mas vamos lá tentar responder à pergunta. Então, o que é que tu achas de um artista que sells out, por exemplo? Que abdica da sua arte por dinheiro? Não, não precisas de ir muito longe, porque eu já dei por mim nessa situação, ou seja, repara, eu escrevo canções, eu faço música para pronto, é a minha arte, a minha vida, e eu sei perfeitamente às vezes que há decisões que eu posso tomar
que poderão influenciar a maneira como a minha música é vendida ou não vendida. Tanto a nível de letras como a nível de produção, não é? Eu não vou falar em nomes de artistas, porque pronto, o meio é pequeno, mas tu consegues perfeitamente distinguir, quando ouves uma música na rádio ou no Spotify, que música é que está a ser honesta, que é cantada do coração e que é escrita do coração e que não está preocupada com rótulos, e que música é que está preocupada com isto vai vender ou não vai vender. Este refrão, claramente foi adaptado a uma fórmula que vende ou não vende, não é? E depois ainda há outro tipo de música, que é aquele que está a tentar ativamente parecer que não está interessado em ser comercial. Sim, completamente. E eu acho que esse tipo de artista ou esse tipo de mentalidade a criar qualquer arte é limitado e tem os dias contados, porque é por ser cansativo, não é porque provavelmente vai vender, provavelmente eles vão conseguir a fórmula e chegar onde querem, mas até que ponto é que isso não é, ponto 1, exaustivo, e até que ponto é que a longo prazo não te faz sentir uma merda, não é? Sim. Porque... Mas também não podes ser só o outro, não podes só fazer música para ti. Sim, e nesse sentido, desculpa interromper-te, mas nesse sentido há um músico com quem eu agora estou a trabalhar, o Nick Nicotini, e neste caso vou dizer o nome porque o que ele diz é mesmo muito interessante. Aliás, eu já publiquei um episódio com ele no meu YouTube, no meu programa em estúdio, e que ele diz isso, que é tu tens que tomar uma decisão. Tu tens que decidir o rumo que vais tomar na tua carreira, neste caso musical, e entender que ao tomares a decisão de quereres uma estética ou uma base da tua integridade e identidade enquanto artista, isso vai levar-te para um sítio e o outro caminho é distinto, ou seja... Tu podes tentar encontrar um equilíbrio, mas aí já estás a sair do teu caminho, ao tentares equilibrar. Portanto, não podes querer agradar a um público comercial se a tua música é indie. E não vais agradar a um público indie se a tua música for comercial. Exato. E por isso, no fundo, tens só que tomar uma decisão e ser consistente nessa decisão. Eu acho que aí é que está o segredo da longevidade de um artista, seja na música, seja na comédia, seja em qualquer área. Tem que definir a sua identidade e ser fiel a ela. Exatamente. Muito bem dito. Aí eu recomendo que toda a gente vá ver o Em Estúdio. São entrevistas muito bem produzidas. Obrigado, pá. E com ótimos convidados. Obrigado. E agora, se calhar, passamos ao nosso próximo segmento, que é analisar mais uma vez o livro do Mind Power. Yeah. Nós, na semana passada, falámos em tornar os pensamentos negativos positivos, mas não explicámos a técnica que o livro aborda. Yeah. E acho que começávamos por aí. Força. Primeiro, o que é que são pensamentos negativos? O que ele descreve no livro, e isto é uma teoria que se chama Rational Emotive Behavior Therapy, que é do Albert Ellis, que foi a mãe das terapias cognitivo-comportamentais, e o principal ponto que ele foca é os devias. A razão por que tu te sentes mal por alguma coisa é porque achas que ou tu devias ser de uma forma, ou que as pessoas te deviam tratar de uma certa forma, ou que o mundo devia ser de uma certa forma. Essa palavra devia ou tem de ser traz-te imensos pensamentos negativos. Logo condiciona tudo, não é? Sim. E o que ele sugere é que uma simples mudança da palavra para eu preferia ou eu quero, seguido de uma frase de ação. Por exemplo, tu podes dizer: o meu irmão não me devia tratar assim. Ele é meu irmão, mas não está escrito em lado nenhum que o teu irmão tem que tratar bem. E quando dizes devia, estás a pôr o ponto de ação fora de ti, que é onde tu não consegues controlar. Quando dizes eu preferia, portanto, eu preferia que o meu irmão me tratasse melhor, portanto eu vou tentar fazer isto. Aí já estás a pôr o ponto de ação onde tu consegues controlar, que é em ti próprio. Isto é o tipo de situação que se vê muito frequentemente nos pais, não é? Nós normalmente,
e agora que somos pais também temos essa sensação, mas se o meu pai estiver a ouvir, eu já lhe disse isto, também tem muito essa cena de dizer tu devias fazer isto ou devias fazer aquilo, quando se ele de facto dissesse que eu preferia, ia ter em mim um impacto muito maior. Sim. Porque para já tu gostas de agradar aos teus pais, quer dizer, até quando és teenager não, mas eventualmente gostas de saber que os teus pais estão felizes com as tuas decisões e não sei o quê, portanto saberes que era uma preferência para ele ia tornar isso muito mais incitante para ti, não é? Sim, também é mais fácil para os outros, sim. E mais fácil para os outros, mas continua. Mas achares que o mundo é que deve mudar não é bom para ti. Eu vejo pessoas a fazerem isto e eu próprio faço. Estás num sítio, não estás contente com... por exemplo, a forma como eu sou cliente. Eu sou um péssimo cliente. Estou-me sempre a queixar. Yeah. Porque acho que, como pago, tenho direito, estou nesta ilusão eu sou cliente. O cliente tem sempre razão, mas isso é um valor que está instituído. É como o dinheiro não nasce das árvores, não é? É uma coisa que nós acreditamos desde pequeninos porque ouvimos muitas vezes. Mas não é verdade. Mas é péssimo para ti. Se o avião está atrasado e tu estás-te a queixar que o avião está atrasado e que a TAP é uma porcaria, claro, e isso tudo, e dizes isto, eles não deviam, eu pago e eles... Estás a ver? Yeah. Se disseres só, eu preferia que o avião tivesse a horas. E se calhar seria agradável comprar outra companhia. Yeah. Depois ele foca aqui 9. Quanto tempo é que estamos? 9. Vamos em 36 minutos de podcast. Ele foca aqui 9 situações que também te criam pensamentos negativos. Eu vou dizer as palavras e tu vê se te identificas com elas. Ok. A primeira é generalizações. Pois. Já menos. Já há muito, mas cada vez menos. Mas a generalização é os homens são todos iguais. Sim, as mulheres fazem todas... Tens uma má relação e... Tenho uma má relação e é tudo mais. Isto de ser pai é terrível. As crianças são um pesadelo. Sim, mas as relações é o mais fácil. Porque relações é o mais fácil. As mulheres são todas péssimas, precisam de uma má relação. Exatamente. E depois qualquer interação que tens tem essa generalização que te faz ter pensamentos negativos. Sim. Depois vamos só passar aqui por mais outros. Rotular também não é bom. Achares que uma pessoa é sempre assim ou ele é sempre assim. Sim, tipo, ele é o solteirão. Sim. Ele é... Bem, eu só estou a ir para as relações, realmente. ou contigo próprio também. Yeah. Eu sou assim. Yeah. Tipo, se te rotulares de uma certa forma não consegues mudar. Estás estático. Estás que nem uma estátua de pedra. Por isso é que eu não gosto de dizer que sou músico só. Eu gosto de dizer... Pois eu sei, eu queria falar sobre isso. Isso nós estamos também aqui, é interessante. há aqui uma hipocrisia. Nós começamos por falar que nós somos como um rio que está sempre a mudar e depois dizemos, eu sou o psicólogo e tu és o músico. Rótulo gigante. Yeah. Mas isso é uma brincadeira. Isso é para nos identificar para o podcast, é uma apresentação. É uma apresentação, até porque eu acho que um rótulo, é um rótulo se a gente depois só lidarmos um com o outro dessa forma. Mas a propósito disso, deixa-me só dizer uma coisa, que é... alguns amigos meus, frequentemente, me perguntam, porra Martim, mas tu és músico, és fotógrafo, agora fazes vídeo e não sei o quê, então pá, tens que escolher uma coisa, senão nunca vais ser muito bom a fazer nada. Aliás, acho que até já contigo falámos disto. Uhum. E a questão é que eu gosto mais de pensar na coisa de outra forma, que é, eu gosto mais de achar que eu sou uma pessoa criativa e que tenho, há em mim um output criativo, que gosta de criar arte ou coisas... que às vezes não são sempre da mesma forma, porque nos meus vídeos, na minha música, na minha fotografia, nos meus desenhos, em tudo aquilo, na minha escrita, há uma identidade. Lá está. Eu acho que isso é que o que eu sou, a maneira como eu exponho a minha arte, seja com que ferramenta for, porque no fundo a minha música, eu tocar uma guitarra, eu cantar uma canção, eu fazer um quadro, são todas as ferramentas para me exprimir. Sim. Ok? Portanto, eu acho que é mais isso. Eu sou um Martim e não um músico. E estás a desenvolver as tuas características. Há aptidões que vêm de uma área que são utilizáveis para outra. Yeah. E tu nunca saberias que fotografia ia ser o teu maior meio de rendimento.
Pá, mas há muitos artistas que fazem isso. Desculpa interromper-te. Estou-te sempre a interromper, desculpa. Não. Nós no início deste podcast dissemos que íamos interromper menos um ao outro. Mas por exemplo, estou a pensar no David Fonseca, porque passei há bocado no Instagram, já passa das 5 da tarde, já posso ir ao Instagram, e ele é muito completo nesse sentido de que é músico, mas também é fotógrafo e também tu percebes perfeitamente quando é uma obra dele, uma fotografia dele, porque ele se veste, tem um sentido de estilístico muito próprio, a sua estética é muito vincada, e tu olhas para uma fotografia dele e reconheces que é uma fotografia dele, como quando ouves uma música dele. Sim. Isso é incrível. E aí já estamos a voltar à distinção entre a arte e a monetização da criatividade ou da arte. Devem ser... Eu já estou a dizer devem. Eu preferia que fossem coisas separadas. Pois. Estás a ver? Porque estás a sujar a arte, de certa forma. Mas nós temos que viver neste mundo e temos que fazer dinheiro. Portanto, temos sempre que alterar a nossa arte e também gostamos que a nossa arte seja ouvida ou vista por outras pessoas. Mas aí estás a tocar numa questão que a gente vai ter que abordar num outro podcast que não vamos ter tempo para isto hoje. Eu estou-me a contradizer mutuamente. Sim, mas ainda bem, porque também é isso, temos que pensar em voz alta. Sim. Que é esta associação negativa com o dinheiro e com o fazer dinheiro, com as pessoas serem ricas. Mas isso é um tópico para outro podcast. Não, mas é um excelente tópico. E vai ser abordado. Os meus anos mais jovens a achar que havia alguma coisa de mal com a sociedade e com o capitalismo, quando era tudo uma desculpa para eu não jogar o jogo. Eu tinha medo de jogar o jogo. Bem, Hugo, agora eu vou introduzir aqui um segmento novo no programa, que é um desafio para ti, mas também para mim e para quem quiser fazer dos nossos ouvintes, que é o seguinte. Este é um desafio ao qual eu vou chamar de 7 semanas, 7 dias, 7 hábitos. É uma espécie de exercício de introdução de hábitos saudáveis na nossa vida. E aqui vamos ser rigorosos e vamos ser reais e vamos ser polícias um do outro. Ou seja, no final de cada dia, ao longo da próxima semana, eu vou confirmar se tu fizeste, tu vais confirmar se eu fiz. Obviamente há aqui um fator de honestidade que eu tenho a certeza que ambos vamos cumprir, não é? Sim. Portanto, em que é que isto consiste? Eu escrevi aqui uma lista de hábitos saudáveis que eu gostava de instaurar. Alguns nós já fazemos mais ou menos, mas eu aqui gostava de ir um bocadinho mais longe. Esta semana vou ser eu a escolher. Isto é um hábito que temos que fazer todos os dias. Sim. Esta semana eu vou ler a lista rapidamente e depois vou escolher o hábito da semana. Ok. E para a semana escolhes tu. Podes introduzir um que não esteja nesta lista, se te lembrares de algum mais fixe. E vamos fazê-lo 7 dias de seguida, com o objetivo, obviamente, de o implementar mais do que isso, mas ver como é que nos sentimos ao fim de 7 dias a fazer isso. Ok. A lista que eu tenho aqui para já é praticar a gratidão, meditar 10 minutos por dia, fazer exercício físico, escrever sobre si próprio, ou seja, fazer self-journaling, uma coisa que o Jordan Peterson fala muito e que tem um curso online muito bom sobre isso. Comer bem, e quando eu digo comer bem é ao longo do dia pelo menos uma porção de verduras, de hidratos e proteína. Isto parece ridículo, mas há quem não cumpra isto. Eu não cumpro. Beber 2 litros de água por dia, 0 açúcar, ou seja, não comer nada de açúcar. Não estou a falar de frutas, portanto, tudo o que tiver açúcar, dentro disso naturalmente vale, mas produtos com açúcar adicionado, nada. Não comer carne vermelha. Aqui lembrei-me dos duches frios, portanto vou pôr aqui duches frios. E pronto, e não escrevi mais, vamos acrescentando. Okay, qual é a tua escolha? Eu vou escolher... Isto é um challenge, eu tenho que fazer isto durante 7 dias. Isto é um challenge e eu vou ser mauzinho para ti porque eu sei que tu não fazes isto mesmo e eu quero que comeces a fazer, e depois para a semana vais ter de ser tu mauzinho para mim e podes-te lembrar de um que eu não faça também que seja benéfico para mim. No teu caso, vou-te pôr a fazer uma coisa que tu já fizeste muito, que é fazer exercício físico. E agora atenção, porque tu podes dizer, está-se bem, estou safo, vou fazer 10 flexões em casa e fiz exercício físico. Não, eu vou querer que tu te inscrevas num ginásio, porque tu tens que sair de casa, ou seja, é como aquela história do gordo. Tu até te podes inscrever no ginásio e só ir lá, mas eu quero que tu me mandes uma fotografia do ginásio, tu no ginásio,
todos os dias, durante 7 dias seguidos. Aceitas este desafio? Portanto, mas sabes que ir a um ginásio durante 7 dias não é suficiente, tu tens que ficar... Eu sei, mas eu tenho a certeza que se tu fores ao ginásio durante 7 dias vais fazer qualquer coisa, porque tu és uma pessoa metódica e acreditas no poder dos hábitos. Ok, portanto, todos os dias ir ao ginásio. Ou seja, por exemplo, eu vou todos os dias ao ginásio e só faço treinos de meia hora já curtinhos, porque é para me motivar a ir no dia a seguir outra vez, para não me fartar daquilo. Okay. Faço 5, 10 minutos de aquecimento e depois durante 20 minutos faço exercício de força, um dia para o peito, um dia para as costas, um dia para as coisas. Isso é uma coisa que eu quero que tu figure out eventualmente. Mas posso fazer em casa também, não? Não. Tens que sair de casa e ir ao ginásio. Podes te inscrever num clube de crossfit, podes te inscrever, mas não pode ser em casa, porque em casa não funciona. Todos os dias, ok. Para já são 7 dias. Podes cancelar a subscrição do ginásio para a semana. Ok, 7 dias, a partir de quando? A partir de amanhã. Inscrever-te no ginásio não vais dizer que precisas de uma semana. Não. Amanhã. Amanhã Portanto, é sábado. Sábado, domingo, segunda, terça... Amanhã é sexta, vais acordar, vais te inscrever no ginásio e vais arranjar um espaço no dia para fazer isso. Aceitas o desafio? Aceito, eu estou com um problema no ombro. Vais fazer exercícios de pernas. Nem que seja correr 15 minutos no ginásio. Aceito. Envias o vídeo. E eu vou fazer o mesmo, porque eu também tenho que treinar durante 15 minutos. Lá em casa, quem tiver a ouvir, façam a mesma coisa. Aceitem este desafio. São 7 dias. Eu quero que vocês continuem para além dos 7 dias. Tal como quero que tu continues para além de 7 dias. Mas vamos fazer isto ainda mais específico. Ok. Portanto, quanto tempo? 30 minutos. Vais estar 30 minutos no ginásio a fazer exercício. O que eu sugiro é que faças 10 minutos de aquecimento, a correr numa passadeira, numa bicicleta, e depois faças 20 minutos de... escolhe 3 exercícios e faz 3 repetições. Por exemplo, eu hoje fiz flexões, fiz um exercício de tríceps e fiz aberturas. E fiz 3 vezes cada. 3 vezes 3. Simples. Coisa simples. Não precisas de pôr cargas pesadas. Sim. Não precisas eu acho que isto, mesmo que este podcast não vá a lado nenhum, está a influenciar as nossas vidas para o positivo muitíssimo. Completamente. Eu hoje só fui ao ginásio, só fiz o meu dia graças a ti, Hugo. Eu tenho que dizer isto, tenho que ficar registado, porque eu estava naquele dia de, hoje meu fogo, isto está tudo muito a mão, não sei o quê, estraguei o meu flow, e este gajo tirou-me disso, ele disse, snap out of it. Yeah. Ele não disse isto, na verdade, mas esta expressão agora fazia sentido. Conhece aquela música dos Arctic Monkeys? Qual? Snap out of it. Não sei, devo conhecer, eu sou fã de Arctic Monkeys, mas não estou a ver qual é. Mas sim, e tu também me estás a ajudar, só isto estamos a ler os livros, estamos a implementar, estamos a pensar sobre este podcast que é desenvolvimento pessoal. Porque eu dou por mim durante a semana a pensar nisto. Sim, eu também. O que é que eu vou falar esta semana? Sim. E não é só falar, a apanhar-te, tu sentes-te ainda mais... atento aos hábitos. Mas não é só atento, nós assumidamente não somos peritos nisto. Sim, claramente. Mas quando tu estás a falar sobre isto e depois vais à tua vida e não fazes aquilo que estás a falar, sentes-te ridículo, portanto é mais uma razão para fazer. Ok, já estamos na hora, já passámos 1 hora nisto. Não, 48 minutos na verdade, agora é que está. Vamos à citação vamos que acabar. É de Fernando Pessoa, foi o que inspirou o início desta conversa, e este homem é um gênio. Eu vou começar a ler mais isso é um dos meus New Year's Resolutions. Sim, focar-me no português. Eu na realidade não sei falar português. Pois é, quando nós quando tivemos esta ideia do podcast, tu estavas preocupado com o facto de ser em português. Sim. Eu falo inglês melhor que português, mas também não falo inglês perfeito, portanto eu neste momento não falo nenhuma língua. E não tenho pronúncia. Se eu tivesse pronúncia de estrangeiro, ao menos as pessoas davam uma desculpa, mas eu falo com pronúncia de português e não sei falar português. Fazes-te entender que é o que é preciso. Não, mas é isso que eu vou fazer. Vou começar a ouvir podcasts portugueses. Vou começar a ler português, que eu nunca fiz. Faço tudo em inglês. Falo em inglês com a minha mulher. E é isso. Olha, era um desafio para ela, para a tua mulher, para a Olécia, se ela estiver a ouvir, falar mais português. Com certeza que não é esta, é ao minuto 48. Ao minuto 48 já desligou, não é? Pois. Ok, vamos a isto. Fernando Pessoa. Encontro-me às vezes na confusão vulgar das minhas gavetas literárias, papéis escritos por mim há 10 anos, há 15 anos, há mais anos talvez, e muitos deles me parecem escritos por um estranho. Desconheço-me neles. Houve quem os escrevesse e fui eu. Senti-os eu, mas foi como noutra vida, de que houvesse agora despertado como um sono alheio. Tudo se me evapora.
A minha vida inteira, as minhas recordações, a minha imaginação e o que ela contém, a minha personalidade, tudo se me evapora. Continuamente sinto que fui outro, que senti como outro, que pensei como outro. Aquilo a que assisto é um espetáculo com outro cenário. Aquilo a que assisto sou eu.